Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades da primeira semana do PET 4 do segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 2 que está na página 28, em que tratou de posições relativas de duas retas no espaço. Bora lá? Sobre as posições relativas de retas no espaço, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós devemos pegar esses números e colocar aqui nessa segunda coluna. Bom, pessoal, como são duas retas aqui no espaço, vamos recordar. As posições relativas de duas retas no espaço, ou elas são coplanares quando estão no mesmo plano, ou são reversas quando não estão no mesmo plano. E se elas estão no mesmo plano, ou seja, se elas são coplanares, elas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Elas são paralelas quando não tem nenhum ponto em comum. Elas são concorrentes quando elas têm um único ponto em comum, portanto vão formar aqui algum ângulo. E coincidentes quando elas têm todos os pontos em comum. E elas sendo concorrentes vão formar algum ângulo. Se esse ângulo for um ângulo reto, elas serão perpendiculares. Mas ainda assim, se esse ângulo for reto e se elas forem reversas, elas serão chamadas de ortogonais. Pronto, então agora a partir dessas definições aqui, vamos preencher aqui as nossas informações. A primeira, não possuem pontos em comum e passam em um mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, elas são coplanares. E se elas não possuem pontos em comum, elas são paralelas. Assim, essa primeira aqui vai ser 5. Bom, são retas paralelas. Agora, na segunda, estão sempre em um mesmo plano. Se elas estão sempre no mesmo plano, elas são coplanares. Portanto, aqui nós vamos preencher com o 1, que são retas coplanares. Na outra, não possuem pontos em comum e estão em planos distintos. Não possuem pontos em comum e estão em planos distintos, então elas devem ser reversas. Portanto, aqui nós vamos colocar o 2. Estão em um mesmo plano e possuem pontos em comum. Se elas estão no mesmo plano, elas devem ser coplanares. E se elas possuem pontos em comum, elas só podem ser coincidentes. Assim, nós vamos marcar aqui 6. Agora, nessa daqui, formam um ângulo reto entre elas. Se formam um ângulo reto entre elas, elas podem ser perpendiculares se elas forem coplanares ou ortogonais se elas forem reversas. Aqui não tem ortogonais. Se não tem ortogonais, deve ter perpendiculares. Então, se elas formam um ângulo reto entre elas, elas devem ser aqui perpendiculares, portanto aqui 4. Essa última, estão em um mesmo plano e formam um ângulo entre elas. Pessoal, se elas estão no mesmo plano e formam um ângulo entre elas, observe, elas têm que ser concorrentes. Elas são concorrentes aqui num ponto P e formam entre elas aqui um determinado ângulo alfa. Então, essas duas retas RS são concorrentes, portanto, aqui a gente vai preencher com o 3. Então, essa aqui vai ficar a numeração 5, 1, 2, 6, 4, 3. Beleza? Show de bola, muito tranquilo também, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!